Nossa, foram várias paixões. Nesse ponto eu tive uma vida de paixões muito turbulentas ao longo desses anos todos. Eu acho que de autores, cronologicamente até, talvez o primeiro autor que tenha me chamado a atenção foi Adorno, com a ideia de indústria cultural, Adorno e Horkheimer. Me chamou muito a atenção a perspectiva de pensar a cultura como mercadoria, o ambiente de produção da cultura como um ambiente industrial, casava muito com coisas que eu via, mas eu não sabia explicar e não sabia entender. Então acho que esse conceito é um conceito ainda importante. A indústria cultural, ela sofreu e sofre inúmeras transformações numa cultura de convergência, que é outro conceito que eu acho importantíssimo, mas elas não se opõem, elas se complementam de uma maneira tensa, não é um diálogo super legal. A convergência midiática e a indústria cultural, elas conversam numa lógica atual, numa lógica diferente do que era 20, 40 anos atrás, mas é um conceito que ainda é importante para a nossa formação. A ideia de campo, de Pierre Bourdieu, eu acho uma ideia interessante para você pensar algumas lógicas, não todas, mas alguns procedimentos da mídia, alguns procedimentos das relações sociais, eu acho que dá para entender legal a partir de Bourdieu. Habermas também é um autor que eu acho que dá para entender, você entende bem a política, a democracia principalmente, a partir de algumas ideias de Habermas. E também já preciso confessar para você que esses autores não conversam entre si. Eu também nunca fiz nenhum esforço de juntá-los, porque eles não são autores que lidam com as mesmas coisas. Cada um deles vai lidar com a sua parte específica, como em geral, cada teoria da comunicação vai lidar com problemas específicos e oferecer algumas bases de interpretação para esses problemas específicos. Então, quando a gente lida com teoria, é importante a gente lembrar que teorias têm limitações, assim como elas têm vastos campos para nos ensinar, mas nenhuma teoria explica tudo. Por isso que às vezes é legal até contrastar autores completamente diferentes, mas que podem, cada um deles, informar a gente a respeito de alguma coisa. Então, depois disso, que mais? Trabalhei outra paixão, depois de Habermas, a gente teve um momento que o relacionamento acabou, essas coisas, e aí eu me encantei pelos estudos culturais britânicos, a ideia de que vida cotidiana também é um elemento para ser estudado, também é um elemento político, também é um elemento para ser pensado. Sobretudo o fato deles estudarem cultura pop, deles estudarem o que se chamaria de cultura de massa, hoje a gente chamaria de cultura da mídia, a ideia de que que não é porque está na mídia que necessariamente não é bom. Mas existem formas e maneiras da gente entender isso daí como parte da nossa identidade, parte daquilo que a gente é, e sem grandes problemas com isso, tá? Vendo de uma maneira crítica, mas não destrutiva. O que mais? Então, Adorno, Bourdieu, Habermas, o pessoal dos estudos culturais, há alguns autores que não são especificamente da área de comunicação. Aliás, eu até poderia perguntar o que é um autor específico da área de comunicação. Mas que eu também li, sempre achei que tinham algo muito importante para falar para a comunicação. Penso que, por exemplo, autores que trabalham comunicação como relação, como um filósofo francês chamado Emmanuel Levinas, ou, pensando em outra perspectiva, até o próprio Edgar Morin, que é um sociólogo, na verdade um pensador francês, tem muito a nos dizer sobre a ideia da relação com o outro. Quem mais? Um professor inglês que ainda não tem obras traduzidas no Brasil, chamado John Street, que foi meu supervisor numa oportunidade que eu tive de estudar na Inglaterra, uns anos atrás. Eu acho ele um autor muito importante por conta das relações que ele faz entre política e entretenimento, mostrando que todo ato de entretenimento está vinculado à formação de identidades políticas. Você não é fã de alguma coisa de maneira imune. Quando você é fã, você tem uma identidade, você cria uma identificação em relação a isso, e isso tem significações políticas. Então, se você quiser um exemplo recente, o novo Star Wars, que vai estrear dia 17 de dezembro, meia-noite, espero estar lá, deu uma polêmica, é entretenimento, ok? É só diversão? Talvez não, porque deu polêmica porque o protagonista é um rapaz negro e a outra protagonista é uma mulher, e houve pessoas falando que vão boicotar o filme porque o protagonista é negro. Então, o entretenimento não é inocente, o entretenimento ele está vinculado a elementos políticos muito importantes. E John Street,
na perspectiva dele, ele trabalha muito essa questão dessas relações entre o entretenimento e a política, e de uma maneira muito agradável, inclusive. Os livros dele, infelizmente, não tem tradução, mas são livros muito gostosos de ler. Então, acho que basicamente, assim, eu estou sendo muito injusto, na verdade, porque tem muito... na verdade, daria pra gente continuar conversando assim muito tempo. Até porque minha pergunta seguinte seria: e o que vocês estão lendo que impressiona vocês e que é legal e que eu deveria ler? Mas aí eu acho que o tempo de edição vai ser pequeno. Rafael, desculpa, eu comecei a viajar.